Oi, oi! E aí, gente, vocês estão bem? Vou colocar o microfone aqui no cantinho para compartilhar com vocês um pouquinho dos pensamentos de hoje aqui nesse Veda, que é o 7. Estudei um pouco sobre o nosso sistema 1 e 2. São os conceitos propostos no livro Rápido e Devagar. E eu acho muito interessante para o nosso autoconhecimento que a gente entenda um pouco do nosso cérebro. Não que o autoconhecimento seja alguma coisa determinante, tá, gente? Mas eu acredito que para uma pessoa como eu, que tem a mente acelerada, bagunçada, que perde o foco fácil, entender um pouco do funcionamento do cérebro e de todo o nosso sistema é importante, porque a gente não tem noção do que é necessário de energia para a gente conseguir manter o foco em uma tarefa, para a gente conseguir fazer uma entrega excepcional, para a gente conseguir se comunicar de uma forma atraente. Existe muito mais do que está no nosso consciente, no nosso sistema 2, no nosso sistema que toma as decisões, no nosso sistema racional. Existe o que está no nosso inconsciente, no nosso sistema 1, que é o sistema que tem o preconceito sobre as coisas, que é o sistema que toma as decisões de forma impulsiva. Eu entendi que quando a gente sobrecarrega o sistema 2, ou seja, quando a gente se desempenha muito em atividades que exigem muito raciocínio, que exigem que a gente tenha um autocontrole muito grande, e aí autocontrole a gente pode imaginar desde diminuir a vontade de comer um doce até não se concentrar, por exemplo, em uma característica específica de alguma pessoa. Então, quando a gente precisa ficar se distraindo do que chama a atenção mais rapidamente, a gente acaba ativando o sistema 2, que exige muita energia do nosso corpo e do nosso cérebro. Exige que a gente faça conexões para conseguir orientar os nossos pensamentos da melhor forma. Então, o sistema 1, ele é aquele que está lá atrás fazendo aquele barulhinho que nem aqui eu trabalho o dia inteiro com o barulho do ar-condicionado do vizinho. Quando esse ar-condicionado desliga, é como se o meu cérebro pudesse descansar. E ele realmente descansa, porque por mais que esteja no meu subconsciente esse barulho, ele ainda é algum estímulo que ativa atividades no meu cérebro que exigem energia. Eu acho que esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais escuro do que o normal, porque eu tô fazendo aqui no final do dia. Mas vamos seguir, gente. Qualquer coisa eu tento resolver ali no color grading, ou qualquer coisa sobe só vazio, escuro assim mesmo. E o importante é que vocês me ouçam. Então, sobre o sistema 1 e 2, o que a gente precisa ter muita consciência é que quanto mais a gente se coloca em uma situação desconfortável, em uma situação que exige que a gente pense muito, mais a gente vai gastar energia. É por isso que, por exemplo, eu trabalho a maior parte dos meus dias em casa. Quando eu tenho que ir para o escritório, eu fico muito mais cansada, porque além dos estímulos para chegar até o escritório, passar pelo metrô, passar pela Avenida Paulista e ver todas as pessoas e entender o tempo certo de atravessar e entender onde que eu vou embarcar no metrô, até onde que eu vou andar, qual é a entrada que eu tenho que entrar, tudo isso. Deixa eu aumentar aqui a exposição para captar mais luz. Tudo isso exige energia do nosso cérebro, não tem como fugir, gente. O nosso cérebro, ele tá envolvido em tudo o que a gente faz, até quando a gente não faz. Se você estiver lá, deitado olhando para a parede, tentando pensar em nada, pensa que o seu cérebro tá pensando, porque ele tá ali registrando a sensação do seu corpo no chão, ele tá registrando os seus pensamentos. Por mais que você deixe eles irem, você tem um gasto de energia fazendo conexões no seu cérebro. Então é inevitável gastar energia mental. Então, quando a gente se submete a desafios, a falar com pessoas desconhecidas, a fazer coisas que a gente nunca fez, a gente gasta mais energia.
Até quando a gente está fazendo coisas que a gente sempre faz, se a gente faz aquilo que a gente faz num ambiente diferente, o nosso cérebro vai gastar mais energia, porque ele está ali atento a tudo que está acontecendo. Nenhum dia, nenhum segundo é igual ao outro, por mais que a gente tente replicar. Tem diferenças de temperatura, tem diferenças de pressão no ar que influenciam no nosso corpo. O ambiente influencia em como a gente sente, que influencia em como a gente se comporta. Por mais que a gente tente ser racional, o cérebro sempre vai procurar o caminho de menor gasto de energia. E já está mais do que comprovado que, por mais racionais que as pessoas tentem ser, elas vão tomar decisões com menor qualidade se elas não tiverem energia suficiente para pensar na decisão que elas precisam tomar. Eu lembro que quando eu estava no começo da minha vida profissional, eu era uma pessoa que errava muito. Eu trabalhava montando pacotes de viagens em operadoras de viagens aqui em São Paulo. E eu trabalhava num ambiente super caótico. Eu adorava os lugares que eu trabalhava, mas no ambiente que eu trabalhava, a gente trabalhava em uma sala pequena, em que não tinha muito espaço entre a minha mesa e a pessoa da mesa que estava do meu lado. Todo mundo dividia uma mesma baia. E a gente, durante o dia, escutava música. Nem sempre eram músicas que eu gostava. Durante o dia também, a gente tinha à disposição uma cesta de doces para a gente ir se alimentando ao longo do dia. E como isso influencia no quanto eu errava no começo da minha vida profissional. Quando você está assimilando comportamentos, quando você está assimilando informações, o seu cérebro já está gastando bastante energia assimilando isso tudo. Se além da sua atividade profissional, daquela tarefa que você tem que desempenhar, o ambiente que você está tem barulho, você precisa reagir a comentários das pessoas que estão conversando à sua volta sobre um assunto específico, você precisa assimilar e ter um autocontrole sobre a sua vontade de comer aquele doce que está ali na frente, por exemplo. Tudo isso compromete a sua energia mental dedicada para executar a tarefa que você tem que executar. Por isso que quando a gente está fazendo coisas que exigem do nosso cérebro, a gente precisa ter muita atenção no ambiente que a gente está. Entender se a música não está muito alta, se a temperatura não está muito baixa ou muito alta, e isso está prejudicando o nosso desempenho cognitivo, porque o nosso cérebro gasta energia. Quando eu fazia cursinho, quando eu era mais nova, cursinho pré-vestibulinho, lá quando eu tinha 12, 13 anos, eu aprendi a importância de levar um docinho com açúcar para prova, para o dia da prova, porque você vai fazendo a prova e seu cérebro tá ali gastando energia, gastando glicose. Para você continuar, se você chega num nível de tá tão cansado mentalmente que você não consegue mais pensar, é importante que você tenha uma reserva de açúcar com você para você mandar para dentro e fazer o cérebro trabalhar. Aquele pico de açúcar vai te fazer voltar a produzir mentalmente. E é por isso que a gente gosta de comer açúcar, e quando a gente fica muito cansado durante o dia, é mais fácil sair da dieta, por exemplo. Esse é um dos exemplos que o autor usa no livro Rápido e Devagar. Por isso, então, que é importante você ter autoconhecimento, não só num nível psicológico, mas também num nível de funcionamento do seu sistema, para que você entenda que não é só uma questão de barrar os pensamentos que vêm à sua cabeça ou de ter autossegurança, de achar que você é capaz de fazer uma coisa. É uma questão também de se alimentar direito, de entender a temperatura do ambiente, como ela vai influenciar nas suas decisões. É por isso que eu gosto de vir aqui compartilhar no Veda
esse tipo de reflexão, porque eu acho que falta muito esse tipo de associação das informações. A gente fica muito preso na nossa motivação, na nossa disciplina, na nossa força de vontade, achando que isso vai resolver tudo e esquece do nosso sistema como um todo. Esse foi mais um Veda que eu vim compartilhar com vocês sobre o que eu estou aprendendo. Mais um Veda no formato aqui Talking Head, que é um formato que eu gosto muito de fazer. Tem vários canais que eu assisto aqui no YouTube que são nesse formato. Um deles que eu acho excepcionais é o Guppy and Doobie, que é um canal de um cara que mora lá nos Estados Unidos, em Seattle, e ele vai pro meio do mato. Ele já foi um médico, um neurocientista, e aí ele vai pro meio do mato também fazer essas reflexões sobre a vida, sobre o que forma a nossa sociedade, sobre as escolhas que a gente tem feito. E eu acho que esses canais têm a sua importância, além dos canais que são mais estéticos, que trazem aqui as coisas bonitas de outros países, do dia a dia das pessoas. Eu acho que esses canais que trazem reflexões também são muito importantes, e essa está sendo uma dos meus objetivos, uma das minhas missões aqui com o Veda, tá bom? Espero que você me acompanhe, espero que você aprenda com esses conteúdos como eu estou aprendendo, e eu estou aqui compartilhando o que eu estou aprendendo. Que fique bem claro que eu não sou especialista em nada disso do que eu tenho passado aqui. É só uma vontade de compartilhar as reflexões que eu tenho e de aprender um pouco mais com quem talvez se disponha a vir comentar aqui nos vídeos. Tá legal? Voltem para que a gente possa refletir mais. Eu vou estar por aqui divulgando os vídeos. Bateu agora a sirene da Folha, hora de voltar aqui para fechar o meu dia no trabalho. E muito obrigada, até a próxima.